Primeiro destaque desta terça-feira. Para cobrir calotes de estados e municípios, o governo federal já desembolsou 7,15 bilhões de reais nesse ano. As dívidas se referem a contratos com bancos e organismos internacionais que tinham garantias da União para assegurar juros mais baixos. O valor acumulado até novembro supera os 4,8 bilhões de reais em débitos honrados pelo Tesouro no ano passado. Entre os estados, o maior calote foi do Rio, cujas dívidas pagas pela União chegam a 3 bilhões e meio de reais. A situação financeira de estados e municípios piorou com a queda da arrecadação e o número de aumento de gastos com salários. Mas, segundo a instituição fiscal independente do Senado, houve também uma expansão de autorizações de endividamento, sem considerar a capacidade de pagamento dos governos estaduais, que têm se beneficiado de decisões do Judiciário para empurrar a conta para a União. Fala, Constantino. Zé, eu sou um liberal que dou muito valor ao federalismo, à descentralização de poder. Mas esse é o típico exemplo que mostra que o federalismo tem que ter responsabilidade para ter autonomia também. Quanto mais próximo o poder do povo, melhor, desde que isso seja autossustentável. O que não dá é para ficar empurrando sempre a conta para a viúva, para a União, para o governo federal. Isso me lembrou aquele calote lá atrás do Itamar, em Minas Gerais. Antigamente, os estados tinham os bancos estaduais e imprimiam moeda, gerando inflação para poder escamotear esse tipo de rombo. Aí acabaram com essa farra, privatizaram esses bancos estaduais, aí agora jogam a conta para a União. Tem que dar um passo além, tem que impor disciplina fiscal nos estados também. Daí a importância de incluí-los na reforma previdenciária, porque a conta não fecha. O grosso desses gastos é com aposentadoria, com salários, ou seja, virou um departamento de RH. Sem reformas, a conta é insustentável. Não tem jeito e a União não pode ficar sendo buraco sem fundo que mata no peito o tempo inteiro o gasto, o rombo desses estados. Ou seja, é hora de levar disciplina para os estados e municípios se eles querem ter autonomia, se eles querem ter liberdade. Fala, Josias. No Brasil, toda a irresponsabilidade fiscal é premiada. Governadores perdulários podem ficar tranquilos, o Tesouro Nacional não mexe em time que está perdendo. A União avaliza empréstimos de estados quebrados, paga a bancos e organismos internacionais as faturas não honradas, aí vem esse espeto de 7,1 bilhões em 2019, bem mais do que o beiço de 2018, que foi de 4,8 bilhões. Se tivesse prudência na cara, a União bloquearia os repasses das verbas do Fundo de Participação desses caloteiros. Era só reter em Brasília fatias do bolo de arrecadação federal, mas o governo está submetido a decisões judiciais e simplesmente abre mão de recuperar o calote. Aí chama a atenção que lideram o ranking dos caloteiros o Rio de Janeiro, em primeiro lugar, em segundo lugar, Minas Gerais. Aí mesmo é que o descalabro se torna inaceitável, porque nesses dois estados a incompetência gerencial se somou à corrupção. No Rio, as arcas estaduais foram ruídas pela quadrilha do Sérgio Cabral, do MDB. Em Minas Gerais, plantou bananeira dentro dos cofres públicos o ex-governador Fernando Pimentel, do PT. O sucesso da inépcia fiscal e da ladroagem é o fracasso do contribuinte nacional. Quer dizer, na prática, os brasileiros de estados com as contas em dia pagam parte da conta da incompetência e da desonestidade de estados quebrados. Se o governo federal estivesse nadando em dinheiro, o aval a caloteiro já seria um absurdo. Considerando que o Tesouro Nacional também está em dificuldades, esse socorro à irresponsabilidade é uma insanidade. Essa cifra de 7 bilhões não vai explodir as contas federais, mas não convém ficar abusando do Tesouro Nacional, sobretudo se a gente considerar que a galinha já não bota ovos de ouro. Hoje há em Brasília uma galinha de ovos de plástico. Diga, Thaís. Eu concordo com o Constantino quando ele diz que sem as reformas a conta não fecha, né? Sem as reformas a conta não fecha, de fato. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que 2020 tem um calendário de reformas muito diferente da que a gente viu nesse ano que já está quase acabando. Em 2019, a Previdência foi a grande estrela do calendário e por causa dessa percepção de crise que o Brasil tinha, ela se formou em torno dela quase um consenso da urgência, da premência do negócio, e ela passou, foi um grande passo
para o ajuste fiscal e ótimo. Só que agora o cenário é diferente, o cenário é outro, né? Primeiro, porque no calendário de 2020 tem um pacote, não é só mais a Previdência reinando sozinha. Tem um pacote de reformas, todas elas importantes, a tributária, o Pacto Federativo, a PEC paralela, tudo isso, todas elas estão no mesmo nível, quer dizer, não existe nenhuma que tenha um destaque como teve a Previdência e até agora ninguém sabe quem é que vai priorizar isso, quem é que vai colocar isso numa escala de prioridades, quem é que vai fazer o que andar. Se é o Executivo, se é o Bolsonaro, se é o Paulo Guedes, se é a equipe econômica, se é o Rodrigo Maia. Então, esse é o primeiro problema. A segunda mudança importante é que, ao contrário do que ocorreu nesse ano de 2019, e felizmente, 2020 começa com um clima de otimismo, né? Um clima em que a popularidade do presidente está estabilizada, os juros estão baixos, a inflação sob controle, tudo isso está criando um clima de otimismo que na gramática da política não necessariamente ajuda nesse ponto das reformas. No sentido de que, quando existe uma crise, a tendência é que todos os grupos com interesses diversos se voltem para esse determinado problema, para solucionar esse determinado problema. Agora, num clima em que reina o otimismo ou que as perspectivas estão melhores, pode ser que haja essa tendência de os grupos se voltarem mais para os próprios interesses e deixarem aí esses problemas de lado, principalmente problemas que podem trazer ônus para eles mesmos, né? Então a conclusão é que 2020 vai exigir do governo muito foco e muita habilidade política para lidar com essas questões que vão estar no Congresso. Vamos ver quem é que vai dar conta disso.